Justiça e Você está no ar. Nesta edição, vamos explicar como funciona o veto do Poder Executivo aos projetos de lei elaborados no país. E mais, a campanha de combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika chega aos prédios do Judiciário. E ainda, violação do direito autoral, as consequências do uso de imagens sem a permissão do autor. E na entrevista vamos falar sobre as boas práticas adotadas pelo Poder Judiciário em relação à aplicação de penas alternativas. O convidado é o titular da Vara de Execuções Penais de Natal, o juiz Henrique Baltazar. O Justiça e Você faz um intervalo e volta mostrando a ação de prevenção ao mosquito Aedes aegypti no Fórum da Comarca de Natal. Enquanto isso, confira os assuntos que movimentaram a semana no Judiciário Potiguar. Até já! O Núcleo de Ações e Projetos Socioambientais do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte abriu mais uma vez inscrições para casamentos comunitários. Desta vez no município de São José de Mipibu, região metropolitana de Natal. Para dar mais detalhes sobre esse assunto, o coordenador do Núcleo de Casamentos Comunitários, Rocine Pimentel. Rocine, qual é a documentação necessária para se inscrever para os casamentos comunitários? O casal que vai se inscrever tem que levar o registro de nascimento, 2 testemunhas para o casal, comprovante de residência, certo de identidade e CPF. Para onde ele leva essa documentação, Rocine? Ele leva isso para o cartório, que já está aberto as inscrições e vai até o dia 30 de março. Hoje já está regulamentada no estado do Rio Grande do Norte, todo casal que ganha até 2 salários mínimos ou que estão desempregados, ele pode realmente casar de graça no cartório. Lembrando que as inscrições se encerram no próximo dia 30 de março. A Coordenadoria da Mulher do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte reuniu parlamentares, representantes de instituições públicas, privadas e da sociedade civil para discutir a programação da 4ª Semana da Justiça pela Paz em Casa. O evento acontece entre os dias 7 e 12 de março e a reabertura será na comunidade Pau Brasil, em São José de Mipibu, região metropolitana de Natal. Vamos oferecer atendimento de identidade, de carteira de trabalho, também de exames de saúde. Em todo o estado, cada comarca vai ter a sua atuação específica, priorizando todos os processos, né, que diz respeito à violência doméstica. Uma atividade de conscientização no Fórum Miguel Seabra Fagundes, na capital potiguar, levou equipes educadoras para incentivar a prevenção ao mosquito Aedes aegypti entre servidores e magistrados. A ação foi uma iniciativa da direção do Fórum da Comarca de Natal, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, alinhada com as diretrizes da Campanha Nacional de Combate ao Mosquito Causador da Dengue, Zika e Chikungunya. A conscientização de que as larvas do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya podem se desenvolver em qualquer lugar, inclusive no trabalho, foi o mote da ação ocorrida neste, que é um dos mais movimentados fóruns de Natal. A gente tem que ter essa preocupação de fato, não é? E nós estamos com essa campanha hoje, recebendo uma visita aqui da Secretaria de Saúde, que vai fazer uma ação educativa, não é? Vai tanto visitar os servidores, como fazer uma abordagem nos jurisdicionados para conscientizarem sobre a preocupação de combate ao Aedes aegypti. A ação do Fórum de Natal foi baseada na campanha nacional de combate ao mosquito Aedes aegypti, realizada pelo governo federal. Somente ano passado, foram mais de 1.600.000 casos de dengue registrados em todo o país. Equipes de prevenção, acompanhadas de agentes de endemias, vistoriaram vários setores considerados de risco, no entorno e na parte interna do Fórum Miguel Seabra Fagundes. Inclusive, hoje é uma preocupação mundial, né? Não só no Brasil e particularmente no Brasil, porque nós temos o registro de muitos casos de microcefalia provocada pelo Zika vírus, temos a dengue, né? Temos o chikungunya. Eu soube recentemente que esse mosquito também pode ser um vetor de transmissão
da síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome gravíssima que gera a incapacitação dos movimentos, atinge o sistema nervoso central das pessoas. Então, é um inimigo público número 1 hoje da humanidade, esse mosquito Aedes aegypti. O clima de descontração ficou por conta dos agentes educadores. Eles passaram a manhã conversando e conscientizando os servidores e visitantes do fórum sobre a importância de combater a epidemia que assusta o país inteiro. Esse problema é seríssimo. Sempre eu participo das campanhas, eu moro ali no centro da cidade, então ali é o foco de onde tem toda a saúde, que é a maternidade, é o Hospital Anofre Lopes, o médico cirúrgico antigo, que agora é um pronto-socorro. E ajudo bastante minhas vizinhas. Os baldes emborcados, a caixa d'água bem vedada e procuro o posto para dar o remédio para colocar dentro da caixa, mesmo estando fechada. Porque qualquer brechinha que tiver já está prevenido, né? Não basta só o agente colocar o produto, é preciso que a população abrace, evitando futuros criadores. Observar a água do animal, a caixa d'água, o tanque, qualquer recipiente que possa acumular água. E se houver algum lugar próximo à residência de vocês, liga para a gente, liga para os zoonoses e um agente vai se destinar até lá para descobrir. A juíza Tatiana Maia condenou uma escola particular de Natal a indenizar um aluno por danos morais. O aluno, que era atleta, tinha uma bolsa de estudos e auxílio de despesas escolares, mas a instituição de ensino descumpriu o acordo de manutenção da bolsa. A criança frequentou as aulas normalmente por 2 bimestres, até descobrir que não estava sequer matriculada. A família vai receber indenização de R$10 mil, além de juros e correção monetária. O processo de elaboração de uma lei no Brasil inclui uma etapa onde ela é submetida à aprovação do chefe do Poder Executivo, seja ele prefeito, governador ou presidente da República. Se houver concordância do Executivo, o projeto de lei segue os trâmites normais até a sanção. Mas numa democracia, nem sempre todos concordam. E é aí que surge o chamado veto. Entenda melhor como funciona esse mecanismo na nossa próxima reportagem. É na Constituição brasileira que, desde 1891, o veto está regulamentado. O mecanismo faz parte do processo legislativo e foi criado para garantir mais segurança e controle na elaboração das leis. O veto surgiu em Roma, no Império Romano, e através da Lei Canuleia. Ele foi criado exatamente para que o parlamento tivesse força contra o rei, contra o imperador. Quando o parlamento discordasse da vontade do imperador, poderia ter um instrumento jurídico que foi chamado de veto. Ele depois foi para o resto da Europa, né? Foi para a Europa, foi para a Inglaterra e veio para os Estados Unidos. E nós utilizamos a partir da Constituição 91, quando Rui Barbosa fez a Constituição 91. Quando o presidente não concorda com um projeto de lei votado pelo Congresso, ele veta. Ele tem 15 dias para apresentar o veto e 48 horas para apresentar razões do veto. No Brasil, um projeto de lei só pode ser vetado pelo chefe do Executivo por 2 razões: por inconstitucionalidade ou por contrariar o interesse público. Porque toda lei, em tese, ela é constituída em defesa do interesse coletivo, do interesse público. Então, é dado ao chefe do Poder Executivo o direito de, em aprimorar leis, poder vetar alguns equívocos cometidos pelo legislador. O chefe do Executivo, seja ele o prefeito, o governador ou o presidente, pode discordar de um projeto de lei no todo ou em parte. A matéria vetada volta para a Casa Legislativa autora do projeto. E os parlamentares têm até 30 dias para apreciar e decidir se o veto será mantido ou derrubado. Nesses 30 dias, se não houver a apreciação do veto, aí a lei entra em vigor no seu estado original de veto. Agora, ocorrendo a derrubada do veto na Câmara, ele é remetido ao prefeito para promulgação. O especialista em direito constitucional explica que, caso o veto seja derrubado, o chefe do Executivo tem 48 horas para publicar a lei em Diário Oficial, conforme ela foi elaborada. Se derrubar o veto, ele morre. Se, por acaso, não derrubar, manda para o presidente da República promulgar a lei. Ele, então, tem 48 horas para promulgar. Se ele não promulgar, o presidente do Senado tem. Se ele não promulgar, o vice-presidente do Senado.
No próximo bloco, as boas práticas implementadas no Rio Grande do Norte na aplicação de penas alternativas e as consequências da violação do direito autoral no Brasil. Aproveite o intervalo para seguir o TJRN no Periscope e acompanhe ao vivo de qualquer lugar e a qualquer momento a transmissão das informações do Poder Judiciário Potiguar no exato instante em que elas acontecem. A Justiça e Você volta já. Você já usou uma foto que pegou na internet para ilustrar uma postagem ou um texto sem se preocupar com a autoria da imagem? Pois essa é uma prática bastante comum hoje em dia, principalmente entre os usuários das redes sociais. Mas o que poucas pessoas sabem é que no Brasil os direitos do fotógrafo são levados a sério e as consequências para quem usa fotos sem a permissão do autor podem doer no bolso de quem viola esses direitos. A fotografia é protegida pela Lei dos Direitos Autorais e a norma é clara. Os direitos morais do autor permitem a ele reivindicar a qualquer tempo a autoria, assegurar a integridade e ter o nome citado em caso de utilização da obra. Esse é um direito básico da Lei de Direitos Autorais, que é a Lei 9.610 de 1998, que ela traz esse direito até de várias maneiras. Ela traz como um direito mesmo o reconhecimento da autoria da obra. Ela traz com relação à fotografia, dizendo que quando uma foto for utilizada por terceiro, tem que estar lá legível o nome do autor. Então esse é o direito que é mais ferido hoje em dia dentro da fotografia, é esse. Mesmo com o amparo legal existente, é fácil encontrar pessoas como o fotógrafo Canidé Soares. Por diversas vezes, ele viu as próprias fotos serem utilizadas sem permissão. Eu coloco uma marca d'água com meu nome e as pessoas tiram essa marca d'água, elas usam a foto sem citar, sem pedir autorização, usam a foto sem pedir autorização, sem comprar, né? Então existe um abuso extremo dessa questão do direito do autor, né? Com 40 anos de carreira e 4 livros publicados, Canidé relata que o uso não autorizado de imagens tem sido um problema recorrente. Por isso, em 2015, ele tomou a iniciativa de procurar a justiça. Já são vários casos com ela, já tem outras questões, né? Que, inclusive tem uma mais recente, que a pessoa usou uma foto como banner divulgando o empreendimento e quando eu cobrei e reclamei a pessoa, ela falou simplesmente que se for para pagar, ela não negociava. A especialista em direito autoral explica que uma foto publicada sem indicação do autor é o bastante para justificar um pedido de indenização por danos morais e patrimoniais. A publicação pode ser impressa ou digital, como por exemplo as fotos usadas em páginas da internet. Regra básica, não sabe quem é o autor da foto, não publique a foto. Na rede social você tem um recurso que lhe exime dessa responsabilidade, que é a questão do compartilhamento. Porque quando você compartilha uma foto de terceiro, você está dizendo de onde essa foto veio. Mas a partir do momento que você faz o download de uma foto para o seu computador, você exclui a marca d'água do fotógrafo, ou você simplesmente retira o nome, você publica novamente, você está assumindo para si a autoria dessa foto. Existem os danos tanto na esfera moral quanto na esfera patrimonial. Na esfera patrimonial porque, como eu disse, a foto é propriedade do autor. Então, se você vai utilizar a propriedade de alguém, você tem que pagar por essa propriedade. Já a questão dos danos morais é justamente pelo autor não ter tido o seu nome agregado à sua obra. Além do mais, a pessoa que utiliza uma foto de terceiro sem autorização, ela também comete um crime, né, de violação aos direitos autorais, também punível na esfera criminal. As boas práticas na aplicação de medidas alternativas implementadas no Judiciário norte-riograndense são o nosso assunto agora. Ao meu lado está o titular da Vara de Execuções Penais de Natal, o juiz Henrique Baltazar. Doutor Henrique Baltazar, seja bem-vindo. Obrigado. Entre as boas práticas está o uso da tornozeleira eletrônica adotada para monitorar os presos do semiaberto. Como é que está sendo usado esse equipamento hoje aqui no estado? Nós pensamos em resolver um problema que é da execução do regime semiaberto em Natal e, na verdade, também de todo o país. Em qualquer lugar do Brasil, nós temos o problema de espaço para o semiaberto.
o semiaberto é cumprido de acordo com a lei em colônias agrícolas, industriais ou estabelecimentos similares. São unidades prisionais que praticamente não existem. No Rio Grande do Norte, por exemplo, nós temos apenas uma, que é o Complexo Mar Negócio em Mossoró. No resto do país também todos os estados têm o mesmo problema, tem um ou outro que não cabe a quantidade de presos. E a quantidade de presos desse regime é alta. Só em Natal nós temos quase 500 presos no regime semiaberto. A ideia foi o quê? A gente passar a fazer o semiaberto com monitoramento eletrônico. Eles usando o monitoramento ficariam em prisão domiciliar e a gente controlaria à noite ou no horário que foi determinado por portaria do juízo, que aqui em Natal vai ser de 8 da noite às 5 da manhã, eles vão ficar em suas residências monitorados pelo nosso sistema. E para a sociedade, qual a vantagem? A vantagem, primeiro, é que o semiaberto estará sendo cumprido, porque hoje, em razão daquele problema que eu disse, que não cabia a quantidade de presos no espaço físico, o semiaberto estava sendo cumprido o seguinte: o sujeito passava uma noite dormindo no presídio e 2 não. O resultado, a partir de agora, vai passar a estar controlado todos os dias. E outro, ele iria ao presídio, muitas vezes não compareciam, muitas vezes não estavam lá, e você ficava sem saber o motivo. No outro dia, chega lá alegando alguma justificativa qualquer para não ter recolhido durante a noite. Com o monitoramento, a gente vai saber se a justificativa é verdade. Não, porque eu estava doente, estava no hospital. Nós podemos acompanhar, saber se ele estava realmente no hospital. Eu fui acompanhar meu filho doente, sabe se ele estava realmente acompanhando o filho doente, onde é que ele estava naquele espaço. E ainda há um fator positivo para a segurança pública. Os jornais sempre dizem que uma parte dos crimes são praticados por apenados do semiaberto. Na verdade, todas as quadrilhas que terminam preso tem alguém do semiaberto envolvido, preso nessas quadrilhas. Muitos estão buscando, entre aspas, pagar a sua culpa, cumprir sua pena, mas alguns estão mais interessados realmente continuam no crime. Do crime. Então, com o monitoramento eletrônico também nós podemos ver isso. Se algum deles está indo a locais onde o assalto está acontecendo. Aconteceu um assalto na padaria X às 15 horas e 30 minutos, havia alguém com tornozeleira às 15 horas e 30 minutos lá naquele local do assalto. Se havia, pegamos a fotografia, levamos para o pessoal lá das vítimas, reconhece, foi essa pessoa. Então, inclusive, isso vai possibilitar ao melhor trabalho da segurança pública. E o local onde ele está, onde esse preso com a tornozeleira se encontra, é monitorado eletronicamente por um sistema onde a segurança que faz esse controle, isso. Não é isso? O Central de Monitoramento da SEJU, que faz o controle deles, durante 24 horas, na verdade, apesar dele ter a obrigação de ficar dentro de sua residência de uns horários determinados, o controle é feito 24 horas. Em qualquer momento nós podemos saber, inclusive nós podemos saber aonde ele estava nos últimos dias. 10 dias para trás, você tem um histórico, você acompanha a qualquer momento durante os últimos 10 dias onde ele esteve. Essa outra grande vantagem. Você não só um dia, não só por 2 dias, mas por pelo menos 10 dias, você tem aqui condições de saber o que é que ele fez, o que é que o apenado fez. Doutor Henrique Baltazar, e em relação aos custos, é mais vantajoso mesmo para os cofres públicos investir na tornozeleira do que manter estruturas de presídios? A construção de um presídio para o regime fechado, por exemplo, ele custa, segundo o cálculo do Ministério da Justiça, em torno de R$30 mil cada vaga. Só construir a vaga. Depois, a manutenção de um preso, aí seja em qualquer desses regimes, ou semiaberto ou fechado, fica em torno de R$2 mil ao mês. Com a tornozeleira, é menos de R$300 ao mês que o Estado vai gastar. Então, vai permitir, vai possibilitar abrir vagas? Não vai possibilitar abrir vagas de imediato, porque a situação do Rio Grande do Norte nós temos um déficit de mais de 4 mil vagas, nós temos 7.800 presos aqui no Estado e só tem 3.500 vagas, não chega nem a isso, disponíveis. Então, nós não vamos possibilitar abrir vagas para eles, mas esses 7.800 você está calculando também os do semiaberto. E esse do semiaberto era a necessidade premente de vagas para eles.
Então não haverá, vai diminuir a pressão para colocar, das que existem, criar vagas para esse pessoal. Né? E você criar vagas significa você ter um presídio construído, uma estrutura física, com todas as despesas normais para manutenção da estrutura física, água, luz, telefone, etc. Servidores, agentes penitenciários para trabalhar lá. O próprio espaço que também tem seu custo. A manutenção em si de alimentação com o preso e também com os funcionários. Exatamente. São despesas que o Estado não vai ter, não vai precisar ter. Então, para o Estado é útil, para a sociedade é útil e para o próprio penado também é melhor. Então, é um programa, uma alternativa penal, porque evita do sujeito ser recolhido à cadeia no cumprimento da pena, né? Que é útil para a sociedade, é útil para o apenado, é útil também para o Estado. Doutor Henrique Baltazar, muito obrigada por ter vindo. O programa está sempre à sua disposição. Aí também estou à disposição para o que for preciso. Obrigada. E Justiça e Você volta na próxima semana, mas continuamos juntos, conectados pelas redes sociais e pelo site do TJRN. Lá você pode rever o programa e deixar seus comentários. Obrigada pela preferência e até o programa que vem.